A primeira vez que foi ao templo foi quando, ainda recém-nascido, Jesus foi levado pela mãe, que devia se purificar conforme manda a lei de Moisés. E Lucas conclui dizendo que depois de ter feito tudo o que a lei manda, eles voltaram para Nazaré. E Jesus crescia em sabedoria, cheio da graça de Deus. Isso até os 12 anos, na casa do pai e da mãe, como toda criança. Por quê? Porque aos 12 anos o filho era entregue à escola que ia prepará-lo a ser incluído entre os filhos da lei. Era a celebração do Bar Mitzvah, que acontecia aos 13 anos. E a partir daí, quem ia ensinar a lei era a sinagoga. E o bom judeu, com 13 anos, já tinha todas as obrigações de um judeu adulto, de frequentar todos os sábados a sinagoga e aprender as lições que os rabinos e os escribas ensinavam para ele. E eis que Lucas conta que com 12 anos Jesus foi a Jerusalém, conforme a lei mandava, para celebrar a festa da Páscoa. Só que desta vez ele não voltou para casa com o pai e a mãe dele, ficou no templo. Quando não encontraram ele, José e Maria ficaram angustiados. Tiveram que voltar a Jerusalém. Passaram 3 dias procurando o menino, até encontrá-lo no templo, sentado no meio dos doutores da lei, que o interrogavam e respondiam às suas questões. E todos eram admirados dele. Bonito porque quem faz o teste de passagem para ver se o menino Jesus pode ser adulto são os mesmos doutores do templo, só que a novidade é que o templo não tem mais nada para ensinar para ele. Ele já sabe o que devia saber, segundo o alcance do templo. Sobretudo, o templo não vai nunca ensinar Jesus a chamar Deus de Pai. Quando Maria pergunta, dando um puxão de orelha para ele, por que tu nos fizeste isso? Tu não sabes que nós estávamos angustiados te procurando? Por quê? Por que me procuravam? Vocês não sabem que eu tenho que estar nas coisas do meu Pai. Muitas Bíblias traiçoeiramente traduzem na casa do meu Pai, não é? Não, nas coisas do meu Pai. E pela primeira vez, Jesus usa a palavra Pai. O Evangelho de Lucas, pela primeira vez, usa a palavra Pai para falar de Deus. Isso o templo nunca teria ensinado. Para o templo, Deus era o Altíssimo, o julgador, o retribuidor, o castigador, o premiador. Nunca o Pai. Vai ser a última palavra que Jesus vai dizer antes de ser entregue por 3 dias à morte, quando na cruz ele vai gritar: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os 3 dias nos ajudam a lembrar justamente esse momento em que Jesus é entregue àqueles que achavam que eram os representantes de Deus, mas que não têm nada a ensinar. A novidade vai acontecer 3 dias depois, quando a mãe e o pai o encontram, e Jesus não vai ficar no templo, como ficou o velho Samuel. Ele vai voltar para casa, porque as coisas do pai dele não acontecem no templo. Acontecem na casa de Maria e na casa de José. Lá eles ficou submetido a eles.
crescendo em sabedoria, idade e graça. Palavra feia está submetido. Palavra que ninguém gostaria de usar. Mas é a novidade que ele aprende do pai e da mãe. A mãe tinha já dito: eu sou a escrava do Senhor. Isso ele vai aprender. Os teólogos ficaram sempre muito preocupados de saber o que aconteceu durante esses 30 anos da vida escondida, como se chama, de Jesus. Inventaram de tudo para preencher este vazio. Na realidade, por 3 anos, Jesus nos ensinará a chamar Deus de Pai e o que é o nosso Deus e o que é que Ele quer de nós. Mas por 30 anos, ele aprendeu do pai e da mãe dele que Deus está onde está o cotidiano de cada um de nós. Aprendeu a ser submetido. Ele vai passar a vida a serviço dos outros. Toda a vida dele a serviço dos outros. Os outros, para ele, serão sempre o referencial mais importante. É bonito considerar que Maria e José ensinaram a Jesus que o Filho de Deus é o Filho do homem. Foi assim que Jesus vai se chamar o tempo inteiro. Ele nunca vai se chamar Filho de Deus. Ele sempre vai se chamar Filho do homem. A serviço do homem. A serviço das pessoas, sobretudo dos últimos, dos pequenos. Este é o lugar de Deus. O lugar onde se aprende a sermos escravos uns dos outros para construir relações inquebráveis de fraternidade. Que a Sagrada Família nos ensine essa dinâmica de vida e de crescimento na sabedoria, na santidade e na graça de Deus.